Oi, alunos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que bem, né? Então, como vocês viram, então a gente vai estender um pouquinho, então, ainda, né, o nosso retorno, o nosso reencontro, o que é muito importante, né, para que a gente consiga, então, preservar vidas, manter a saúde de todos e todas, tá? Então, é bem importante, né, essas ações que o Instituto Federal está fazendo. Enquanto isso, a gente continua conversando por aqui. Eu vou trazendo algumas questões de conteúdo para vocês, tá? Para que a gente não perca esse vínculo também, né? E vocês não fiquem tanto tempo sem ter contato com os conteúdos de história, tá? Então, para a gente encerrar a colonização da América Espanhola, eu queria então falar um pouquinho sobre a questão da pirâmide social, tá? Então, a gente já falou sobre os usos do trabalho, demos algumas ideias sobre colonização, e agora a gente vai falar sobre a pirâmide social, que é um ponto bem importante também. Então a gente tinha lá em cima da pirâmide, lá no topo, tá? O grupo que a gente chama então de chapetones. Na verdade, chapetone era meio um bullying, assim, era um termo pejorativo que era utilizado para associar então, né, esse grupo. Então, quem eram os chapetones? Os chapetones eram espanhóis, ou seja, eram oriundos da metrópole, né, e que eram designados para a coroa, então, para controlar as principais funções administrativas dentro da colônia, tá? Então a metrópole mandava alguns funcionários da coroa, enfim, né, para que eles ocupassem esses cargos, que eram os cargos mais bem remunerados, os cargos que davam maiores privilégios, maiores status, e por isso mesmo o grupo que vem logo abaixo, tá, na pirâmide, que são os chamados criollos, tá? Tinham essa implicância, não gostavam, tinham inveja dos chapetones, porque não conseguiam alcançar esses cargos importantes de status e de benefícios, enfim, tá? Então, os criollos, eles são a elite colonial, tá? Ou seja, eram, então, pessoas oriundas, né, da colônia, nascidas na colônia, mas nem por isso eram pessoas que não tinham dinheiro, muito antes, pelo contrário, eram eles que eram os donos das haciendas, grandes comerciantes, então grandes fazendeiros, tá? Então eles tinham dinheiro, mas não tinham status, era isso que eles queriam também os status. Queriam conseguir alcançar esses cargos que eles não conseguiam, tá? Por serem então da elite nativa. De modo geral, são descendentes de espanhóis, então tem a pele mais clara, o que geralmente é bem importante, tá? No sentido da América Espanhola, essa questão da cor da pele, né? Isso estava muito vinculado ao que espaço da pirâmide social tu estava ocupando, tá? Então, nós falamos dos chapetones, tá lá no topo. Logo abaixo, então, vem os criollos, depois vem os mestiços. Então a gente tem que lembrar que a gente tem uma camada mestiça muito grande, principalmente, né, filhos dessa elite com as mulheres indígenas. No primeiro momento foi muito difícil, né, conseguir mulheres que viessem, mulheres brancas, mulheres europeias que viessem para a colônia, né. Então, de um modo geral, a América é fundada por grupos, né, mestiços, muitas vezes a partir de situações de estupro, né, dessas mulheres nativas, né. Então, esse grande grupo de mestiços eram muitas vezes, então, alguns profissionais liberais, eram pequenos artesãos, pequenos comerciantes, agregados, enfim, tá? Então, era um grupo bem variado, mas que dentro da pirâmide eram mais bem considerados do que os indígenas, por exemplo, né? Grupos indígenas, grupos nativos. E por fim, lá embaixo, realmente lá no final da pirâmide social, nós temos os grupos escravizados negros africanos, que no contexto de América Espanhola é um número não tão expressivo como será, por exemplo, na América Portuguesa ou no sul da região da América Inglesa, tá? Mas existe, principalmente na região do Caribe, né? Praticamente houve uma substituição da população nativa pelos negros africanos, tá? Então, regiões onde teve plantation, onde teve então essa exploração de grandes monoculturas de latifúndios com mão de obra escravizada, tu vai ter então um grupo escravizado bastante grande. Região então do Caribe, região onde hoje é Venezuela, região onde hoje é Colômbia, Equador, aquela região ali é uma região onde tu tem, né, um pronunciado grupo então de população negra africana, certo? Então, em relação à pirâmide social, basicamente é isso que a gente tem, né? O livro ele traz umas imagens, né? Então, vocês talvez tenham acesso ali mostrando essa pirâmide social, tá? Certo? Conseguem ver aqui? Beleza?
tá? Então, lá em cima, chapetones, criollos, né, mestiços, indígenas, e lá embaixo, população negra escravizada. Em relação, então, à urbanização, certo? A gente tem que pensar que a América Espanhola, comparado com a América Portuguesa, teve uma grande situação de urbanização logo no início, tá? Então, houve uma reprodução das cidades semelhante ao que se tinha na Europa aqui no continente americano. Por quê? Basicamente porque tu vai ter um maciço de pessoas vindo, tá? Então, rapidamente tu vai ter uma necessidade de urbanização, tu vai ter demandas, né, por determinadas profissões, por exemplo, tá? Então, desde o início, tu tem a implantação, então, de todo um espaço urbanizado, semelhante às cidades europeias. Tu vai ter implantação de universidades, certo? Desde o início, de 1548, se não me engano, a primeira universidade, se não me engano, em Santo Domingos. Em 1551 já tem em Lima, no Peru, tá? Então, essas demandas, essa urbanização, ela vai ser muito grande, né, muito acentuada na América Espanhola. Então, com ruas largas, grandes praças centrais, tá, onde ficavam os principais setores administrativos, tá, então ficava o que a gente chama de cabildo, né, que o que é o cabildo? O cabildo é como se fosse, digamos assim, um espaço de prefeitura e também de administração e fiscalização da justiça, tá. Então, nós temos o cabildo, a gente vai ter espaços, por exemplo, como o que a gente chama de Conselho das Índias, né, lá na metrópole, que vai controlar toda a perspectiva de, digamos assim, de extração e de envio, né, dos produtos extraídos aqui na colônia, tá? Então, é o Conselho das Índias. Para melhor administrar, rapidamente a coroa vai ver que o seu território é muito grande, então ele é difícil de administrar, e por isso mesmo ela vai criar algumas divisões administrativas, tá? Então ela vai criar, né, os chamados vice-reinados e as capitanias. Então os vice-reinados são nos locais principais, tá? São 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. Então os vice-reinados é o vice-reinado de Nova Espanha, que é a região onde hoje é o México, de Nova Granada, onde hoje é Colômbia, o vice-reinado do Prata, né, que é a região onde hoje é a Argentina ali, e o vice-reinado do Peru, né, que é onde hoje é ali, então, Peru e Equador, aquela região ali, Peru, Equador e Bolívia, tá? E as capitanias gerais, então, que tinham importância, mas eram menos relevantes que os vice-reinados. Os vice-reinados ficavam onde estava a principal, digamos assim, questões extrativistas, né? Principal fluxo de prata, ouro, etc, né? Então, e as capitanias, você capitania geral da Venezuela, capitania geral do Chile, Guatemala e capitania geral de Cuba, são 4 também, tá? Então, preciso decorar isso? Não precisa, mas tem que entender que como o território é muito grande, a coroa espanhola fez algumas divisões para poder melhor administrar. Então, cada um vai ter sua estrutura administrativa, digamos assim, tá? Sempre vinculada à coroa. Bom, basicamente, outra situação que a gente tem também bem importante é a questão do fluxo, né? Então, para controlar melhor e evitar contrabando, evitar roubos, etc., a ideia da coroa foi fazer a perspectiva de porto único. O que é o porto único? Porto único é apenas um porto para receber tudo que vem da América, que primeiro é em Sevilha, depois é transferido para Cádiz, na Espanha, né? E aqui são poucos os portos, são 2, 3 ou 4, se não me engano, são os 3 ou 4, que vão ser os únicos portos dos quais pode sair, então, esses valores, tá? Para ter uma ideia de realmente melhor controlar essa situação, tá? Então, basicamente, eu acho que é isso, tá? Lembrando que, como eu disse para vocês, tu tinha então a Praça Central, onde ficava toda a parte administrativa, né? A igreja também, tá? Até hoje, se vocês tiverem oportunidade, né, em algum momento, quando as coisas melhorarem, de visitar alguma grande capital dessas cidades latino-americanas, né? Vocês vão ver que, procura no Google, enfim, né? Vocês vão ver que tu vai ter ali a Praça Central, né? E basicamente as principais questões da administração estão ali, naquela praça, tá? E ruas muito grandes, muito amplas, muito largas, com muita circulação, geralmente, né, próximos, enfim, a rios, né? E então é uma urbanização que eles chamam de plano em grade, que era o que havia, então, né, no continente europeu, tá? Então, basicamente, tá, eu acho que esses são os principais pontos, tá? Que a gente queria trabalhar com vocês nessa perspectiva da colonização espanhola. Então, daqui a no próximo vídeo eu vou falar de colonização da América Inglesa e nos próximos a gente vai trabalhar com o Brasil, daí vamos entrar em Brasil Colônia pra gente já ir adiantando, lembrando e acalmando vocês que depois, em algum momento, quando a gente conseguir se reencontrar, esperamos que sim, né,
que dê tudo certo. E aí sim a gente vai retomar tudo isso, mas é bom que vocês já vão se apropriando, tá? E tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá? Que eu vou estar sempre aqui disponível para vocês, certo? Beijo no coração, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, tá, pessoas? Se forem sair, saiam bem paramentados, tá? Porque, como vocês podem perceber, a coisa realmente é bem mais grave, né? E as pessoas, infelizmente, não estão levando tão a sério. Levem a sério, tá? Certo? Beijo.